Sabe aquela sensação de tentar pegar a virada do preço bem na hora H, especialmente num gráfico super rápido de 1 minuto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa estratégia focada exatamente nisso. Uma técnica que vem da obra Opções Binárias na Prática. O segredo tá tudo num setup de alta probabilidade que acontece no terceiro toque de uma linha de tendência. Vamos entender os detalhes. Prever o ponto exato de uma virada parece quase mágica, né? Mas a estratégia que a gente vai analisar hoje não é sobre adivinhação. A ideia é outra, é identificar cenários onde a chance de uma reversão é muito, mas muito maior. É sobre colocar as probabilidades do nosso lado. Para a gente dominar essa abordagem, o caminho é o seguinte. Primeiro, entender a reversão no terceiro toque. Depois, as regras de compra e venda. Aí a gente passa pelos filtros cruciais de entrada, aprende a confirmar a força da tendência e, por fim, a ler os sinais que o volume nos dá. Ok, vamos direto ao coração da estratégia. A grande sacada aqui é que, depois de 2 toques que já definem uma tendência, o terceiro toque se torna um ponto de decisão crítico para o mercado. É ali que a gente tem uma chance bem alta de reversão, porque é o momento em que a força daquela tendência é realmente testada. E olha, a regra em si é incrivelmente simples. Uma vez que a linha de tendência está lá, bem traçada, a instrução é basicamente esperar o preço tocar nela pela terceira vez e entrar na operação. A aposta é que a vela seguinte vai reverter o movimento. É um jogo que exige muito mais paciência do que qualquer outra coisa. Então, o processo se resume a isso. Primeiro, a identificação. Tem que ter um bom olho para traçar uma linha de tendência que faça sentido. Segundo, a paciência, que talvez seja o passo mais difícil. Esperar o preço chegar no ponto certo sem se afobar. E por último, a execução, que tem que ser precisa, com a entrada programada para a expiração da vela seguinte. Agora vamos refinar um pouco as regras. A direção da nossa entrada não é aleatória, não. Ela vai depender se a gente está seguindo a tendência principal ou operando num cenário bem específico, o famoso pullback, que pode inverter toda a lógica da operação. No cenário padrão, a lógica é bem direta, sem mistério. Se a gente tem uma tendência de alta, a linha funciona como um piso. Então, no terceiro toque, a operação é de compra. Agora, numa tendência de baixa, a linha vira um teto. E a operação no terceiro toque, claro, é de venda, simplesmente seguindo o fluxo do mercado. Mas, como dizem, toda regra tem sua exceção. E aqui ela se chama pullback. O que é isso? É o que acontece quando uma linha de tendência finalmente é rompida. E aí, depois de um tempo, o preço volta para testar essa mesma linha, só que agora pelo outro lado. Nesse momento, a função da linha se inverte e a nossa operação também. E aqui a gente vê essa inversão na prática. Aquela linha que era um suporte numa tendência de alta, uma vez que ela é rompida, vira uma resistência. Por isso, a operação agora é de venda. O mesmo vale para o contrário. Uma linha de baixa que foi rompida se torna um suporte, sinalizando uma compra. É um princípio clássico de inversão de polaridade. Certo, já sabemos o que procurar e como operar. Mas tão importante quanto isso é saber quando ficar de fora. Nem todo o terceiro toque é uma boa oportunidade. Por isso, agora a gente vai adicionar filtros. Pensa neles como um checklist para separar as operações boas das verdadeiras armadilhas. A fonte destaca 3 filtros principais. Primeiro, a proximidade da vela. Se ela já abre colada na linha, o risco de romper é bem maior. O ideal é que ela venha de mais longe. Segundo, a força da região. Essa linha está numa zona de preço que já foi respeitada outras vezes no passado? E terceiro, o tempo de execução. A corretora permite a entrada com expiração certinha para o final da vela seguinte? Esse é um detalhe técnico, mas que pode mudar tudo. E esse ponto é tão importante que a fonte até reforça. Uma linha de tendência ganha muito mais força quando ela está numa zona de preço que já foi relevante antes. Não é só uma linha, é como se fosse uma trincheira histórica na batalha entre compradores e vendedores. Agora vamos adicionar uma camada extra de análise. A gente vê a tendência, mas como é que a gente mede a saúde dela? Será que ainda tem força, tem convicção por trás daquele movimento? Para responder isso, a fonte nos apresenta um indicador de volume bem específico, o Wise Wave. O legal do Wise Wave é que ele não mostra só o volume tradicional. Em vez de mostrar o total negociado, ele calcula o saldo de agressão. Ou seja, a diferença real entre a força compradora e a vendedora em cada onda do preço. Ele basicamente mede a convicção por trás de cada movimento. A leitura visual é bem intuitiva.
Um histograma verde mostra o saldo de agressão de compra numa onda de alta, já o vermelho mostra o saldo de agressão de venda numa onda de baixa. A altura da barra diz pra gente qual foi a intensidade dessa agressão. Então, o pulo do gato é este. A gente busca uma harmonia. Um movimento grande no preço deveria, idealmente, ser acompanhado por um volume de agressão grande também. Se essas duas coisas não estão conversando, opa, isso é uma informação valiosa, talvez um sinal de alerta. Tá, mas como é que a gente traduz isso em decisões práticas no dia a dia? Como que a gente lê essa relação entre o preço e o volume para confirmar ou descartar a aumentada? Essa tabela aqui é um ótimo resumo. O ideal é a harmonia. Movimento forte, volume forte. Isso confirma a tendência. Mas os sinais de alerta são os mais importantes. Vê só, o movimento forte com o volume baixo, isso pode ser exaustão, a tendência está perdendo gás. E o contrário, movimento pequeno com um volume gigante, pode ser acumulação, indicando que os tubarões estão montando posições. No fim das contas, esse indicador funciona como um filtro final de convicção. Se todos os sinais se alinham, terceiro toque, filtros de entrada ok, e um volume de agressão forte confirmando a tendência, a confiança na operação aumenta muito. Agora, se o volume dá fraco, talvez a melhor decisão seja não fazer nada. Para a gente resumir toda a estratégia, então, o foco é na reversão do terceiro toque. A gente diferencia as regras para tendências normais e para pullbacks. Aplica os filtros de proximidade, força da região e tempo. E como cereja do bolo, confirma a saúde da tendência com análise do saldo de agressão, sempre buscando a sintonia entre o que o preço faz e o que o volume mostra. E para fechar, uma reflexão que a própria fonte inspira. Se essa análise do saldo de agressão funciona tão bem para validar uma simples linha de tendência, o que mais ela poderia validar? Talvez essa seja a peça que faltava para dar mais objetividade a teorias mais complexas como as ondas de Elliott, por exemplo. Fica aí a questão para a gente explorar.